Saudamos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar conosco no canal do Advento. Para nos acompanhar neste vídeo, nós iremos hoje tratar de um assunto atual, que é os conflitos, as tensões entre Estados Unidos e Irã e qual a relação que isto tem com a profecia bíblica. Muito obrigado por você estar conosco. A gente pede que você curta as nossas publicações, compartilhe e clique no sininho para dar relevância aos nossos vídeos. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Pai amado, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, a iluminação do Santo Espírito para compreendermos o momento em que estamos vivendo e a preparação que nós precisamos ter para a Tua breve volta. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós falamos, nós vamos fazer um breve comentário em cima da palavra de Deus a respeito dos conflitos atuais que nós estamos vendo entre Estados Unidos e Irã. Quando você olha na internet, nós vemos aí vários comentários sobre o que está acontecendo atualmente, né? Alguns falam que os conflitos entre Estados Unidos e Irã, o Irã representando os palestinos, tem a ver com as tensões com Israel, e Israel ali na profecia bíblica, tendo a profecia de que haverá um terceiro templo, e que essa mesquita que existe lá precisa ser derrubada, e por isso uma possível tensão entre Estados Unidos e Irã para derrubar esse terceiro templo e cumprir a profecia bíblica. Outros remetem essas tensões às descendências de Ismael e de Isaque, que possuíam o mesmo pai, Abraão, e por isso estão aí em tensão hoje, rumores de guerra, enfim. Mas o que será realmente que está por trás de todos esses conflitos? O que tem a ver com a profecia bíblica? E como isso influencia a nossa preparação para a volta do nosso Senhor? Eu gostaria de ler alguns textos para a nossa reflexão, ok? Vamos primeiro ler no livro de Apocalipse, capítulo 16, o verso 14, nos dá uma informação que precisa da nossa consideração. Lá diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este relato está na sexta praga, no sexto flagelo, aqui no livro de Apocalipse. Mas o que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, se não estamos na época das 7 pragas? Perceba a intenção que existe, queridos, entre os poderes das trevas, entre os reis deste mundo que se aliaram às forças do mal. Aqui fala que eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que antes da volta de Jesus existe um ajuntamento, existe uma união de forças dos grandes governantes do mundo inteiro. Então, antes da volta de Jesus e antes do desenrolar dos eventos finais, é necessário que aconteça o ecumenismo. O ecumenismo, ele é a chave que vai girar o desenrolar de todos os outros eventos finais. O ecumenismo vai levar ao decreto dominical, que aí é o pontapé inicial para os últimos eventos antes da volta de Jesus. O que isso tem a ver com os conflitos entre Estados Unidos e Irã? Veja bem, irmãos e amigos do canal do Advento. Quando você analisa o mundo inteiro hoje, você percebe que existem países que não estão dentro da globalização, que não falam a mesma língua dos países ditos cristãos. Então, antes que Jesus volte, é necessário que haja uma harmonização, uma aldeia global, todos falando a mesma língua, com o mesmo propósito. Quando você analisa o livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13, reforça essa ideia que nós estamos falando, do ajuntamento dos poderes, o arregimento das forças do mal.
se arregimentando. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, lá em Apocalipse 16, vimos que existe um ajuntamento. Aqui em Apocalipse 17 fala que nos últimos dias haverão 10 reis. A terra vai ser dividida em 10 blocos, em 10 reis, 10 reinos. E não como nós vemos hoje muitos países, digamos, autônomos, né? Que não falam a ideia, não falam a mesma língua, não estão dentro da globalização. Uma só religião, uma só economia, um só poder, uma só autoridade política. Que países são esses? São os países que possuem autonomia econômica, que não possuem banco central. Então, os países que são produtores de petróleo, por exemplo, eles não dependem de bancos centrais, eles não dependem, digamos assim, da economia mundial. Eles são autônomos. Então, esses países que normalmente possuem ditaduras, eles precisam ser derrubados. Para quê? Para que haja um ajuntamento. Essas ditaduras precisam cair. Então, países como Coreia do Norte, países como a Venezuela, de Maduro, países como o Irã, que nós estamos vendo o conflito atual, que são independentes, países como o Sudão, como a Coreia do Norte, são países que são produtores de petróleo. Eles não dependem dos Estados Unidos, não dependem do Banco Mundial. Eles vendem o que o mundo precisa. Então, os Estados Unidos, descrito na profecia bíblica de Apocalipse 13 como a segunda besta, aqui diz o papel dela antes da volta de Jesus. Aqui, a besta que emerge da terra. Apocalipse capítulo 13, ele fala assim, verso 12. A besta que emerge da terra, os Estados Unidos, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, na presença da besta do mar. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Os Estados Unidos não vai conseguir fazer isso, que o mundo inteiro adore a primeira besta. Os 10 reis de Apocalipse 7:12 não vão conseguir fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta, sem que antes todos os reis do mundo estejam falando a mesma língua, estejam debaixo da globalização, possuam banco central e sejam submissos economicamente ao Banco Mundial da Inglaterra e ao próprio Estados Unidos e ao Vaticano. Então, queridos, o que nós estamos vendo hoje no Irã é um desmoronamento das autonomias dos países, um desmoronamento, um demolimento programado. Países como o Sudão, como o Irã, países como a gente viu que as ditaduras foram derrubadas, como o Iraque de Saddam Hussein, na Líbia, como o Muammar Gaddafi, países como a Síria de Bashar al-Assad, que foram derrubados, e tantas outras ditaduras estão sendo derrubadas. Todas elas serão derrubadas e vai ser formada uma só aldeia global. Lá na Coreia do Norte, ou o ditador vai cair ou ele vai falar a mesma língua, mas todos terão que se ajuntar sobre as asas dos Estados Unidos. Quando isso acontecer, como disse lá em Apocalipse 17:13 e nós lemos em Apocalipse 13:12, eles darão o seu poder e a sua autoridade a quem? A primeira besta. Então, queridos, o que nós estamos vendo não se trata simplesmente de uma briga étnica, de descendências, ou por um terceiro templo. Não, senhor. O que nós estamos vendo é o mundo inteiro sendo colocado sob o mesmo governo, sobre a mesma economia e em breve sobre a mesma religião, para que a profecia de Apocalipse 13 se cumpra. Então, meus amigos, que nós possamos a cada dia estar com os olhos abertos e nos preparar,
porque a volta do nosso Senhor está próxima. Nós lemos lá em Apocalipse 17:12 que os 10 reis que existirão antes de Jesus voltar entregarão o seu poder e autoridade a quem? À besta, ao papado. A supremacia papal vai voltar ao mundo como foi na Idade Média. Na Idade Média, a polícia do mundo, entre aspas, era os francos, que hoje é a França. Em nossos dias, nos últimos dias, aquele reino franco que era a guarda do papado, hoje é os Estados Unidos da América. Ele está fazendo o seu papel. Interessante que esses 10 reis de Apocalipse 17:12, raciocinem comigo. Vocês lembram da estátua, do sonho da estátua de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2? Você percebe que antes da pedra, antes da pedra derrubar a estátua nos pés, ele bate em que parte da estátua? Aquela pedra que representa o reino de Deus. Bate exatamente nos pés. Então perceba que aqueles 10 dedos da estátua têm uma conexão não somente com as 10 tribos bárbaras, mas tem uma conexão também com o quê? Com a volta de Jesus. E esses 10 dedos da estátua também representam os 10 reis de Apocalipse 17:12. Isso significa, queridos, que antes de Jesus voltar, o mundo estará dividido em 10 grandes blocos. Nós fazemos parte de um dos blocos, o Mercosul. São 10, que estão aqui na descrição do vídeo. Então nós estamos vendo, queridos, o mundo inteiro se preparando, se ajuntando. Alguns de forma diplomática, outros através da força, como está acontecendo na Síria, aconteceu no Irã, aconteceu na Líbia, no Iraque, o Irã está acontecendo agora, e todos eles vão cair. Venezuela, Coreia do Norte, para fazer uma só aldeia. Isso é o que está acontecendo. Deus possa lhe abençoar, possamos estar firmes no Senhor, sob a promessa de Apocalipse 17:12, 17:14, que diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Se eu e você estivermos juntos do Cordeiro, nós sairemos vitoriosos nesta batalha final, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Amém.